Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um encontro do nosso Papo com o Manuel Filomeno de Miranda, hoje aqui com o Celso. Mais uma vez, agradecendo a Jesus, a Deus e a vocês por essa oportunidade de a gente estar fazendo esse encontro maravilhoso. Bem-vindo. Todos somos gratos. Celso, obrigada, viu? Mas eu vou falar todo encontro. Tem que gratidão é toda minha. Rodrigo, você pode fazer para a gente a nossa prece inicial? Mateus, bem-vindo. Meu irmão gêmeo. O mesmo aesthetic. Mesmo aesthetic. Vamos lá, pessoal. Vamos fechar os olhinhos aí. Vamos conectar com a espiritualidade que está com a gente hoje. Então, nesse exato momento aqui, somos 7 encarnados, mas sabe-se lá quantos desencarnados conosco, entre os nossos mentores de luz, pessoas que estão vindo aqui participar conosco, ouvir um pouco desse estudo que o Celso desenvolveu aqui para a gente, que vão trabalhar aqui conosco essa noite, conversando com os mentores que foram, pelos quais foram trazidos. Então, agradecemos aqui toda a espiritualidade amiga que está proporcionando esse nosso estudo, esse nosso trabalho. A gente recebe com muito carinho todos os desencarnados que estão aqui presentes para participar desse debate e que a gente possa levar essas mensagens que vão surgir hoje, todos esses sacados, todos esses insights para o nosso dia a dia, para que não fique apenas um momento teórico, um momento puramente instrucional, mas um momento prático. Que a gente consiga levar isso para o nosso dia a dia, que a gente consiga ser luz para poder também compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, iluminar outros caminhos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Podemos começar, Celso. Eu vou compartilhar aqui. Nós temos... Todos vendo? Não ainda. Agora sim. Agora Está vendo? Sim, já está dando para ver, sim. Olha, só para lembrar, esse é o final do capítulo 2. Então, lembrando o que acontecia nesse momento. Era a descoberta da pandemia, a conscientização dos trabalhos a serem insetados na parte física do planeta, e eles estão se preparando para vir para o plano físico. Então, ele descreve as situações que ele encontrava, que eles sabiam que ia encontrar. E ele fala lá, o medo, tornando-se um gigante para a alma, paralisaria as pessoas propensas à depressão e facilmente se lhes instalaria ao tempo em que crimes inabituais iriam surgir ante as massas esfaimadas numa sociedade retalhada pelo sofrimento e pelas incertezas. Então, nós sabemos, quer dizer, nós vivemos esse cenário, Nós sabemos realmente como aconteceram essas coisas, e eu me lembro muito bem do estranhamento de muitos de nós diante do descaso que havia, a falta de sensibilidade em relação a tudo aquilo que estava iminente de acontecer. Então, seguindo aqui, nunca se haviam reunido fatores dissolventes de uma vez como naquele instante em que a pandemia começava o seu cortejo fúnebre e devastador. Então, estava havendo uma tomada de consciência em relação à gravidade do problema. Eu me lembro perfeitamente bem da comunicação da Organização Mundial de Saúde, passando do status de para a pandemia, porque estava se generalizando no mundo, de epidemia para pandemia, e essa situação encontrava as pessoas, encontrava as relações humanas numa fase de muita fragilidade moral. Esse é que é o grande problema. Esse é que é sempre o grande problema. Então, seguindo aqui,
Todos compreendimos a seriedade do momento e a falta de estrutura emocional dos seres humanos, acostumados mais às leviandades do que às responsabilidades de autocultura. Essa situação encontrava uma sociedade em que grande parte dela, materialista, preferia fugir aos compromissos, preferia o ambiente de insensibilidade, de esquecimento, até de festas, né? Para que não houvesse um enfrentamento como deveria ocorrer nessas situações. Nós entendemos, lá do Livro dos Espíritos, no capítulo sobre leis morais, que esse era tipicamente um caso de provação coletiva, né? Em que um dos flagelos anunciados era justamente o da peste. Nós já tinha acontecido a questão da gripe espanhola, nós tínhamos exemplo, e antes dela, a peste negra, né, que dizimou grande parte da humanidade, que foi nem havia como fazer estatística naquela época. Já na gripe espanhola, a estatística que tem esse nome, não se sabe por quê, mas que nasceu nos Estados Unidos, surgiu nos Estados Unidos, vamos dizer assim, e depois foi para a Europa. Mas o que nós temos a observar é justamente isso que ele está dizendo aqui. A falta de estrutura emocional dos seres humanos, acostumados mais às leviandades do que às responsabilidades de autocultura. E aqui, terminando esse capítulo, ele diz: mergulhados em reflexões, aguardávamos o anúncio para descer ao planeta amado e acender as luzes da esperança e da coragem, assim como a confiança em Deus e nos seus mensageiros, encarnados e deslindados da matéria. Foi-nos concedido retornar aos nossos lares e organizarmos o material de emergência para um mergulho nas névoas que envolviam a Terra. E ele está falando lá da colônia onde eles estavam, né? A colônia Redenção. Às 23 horas, reunimos-nos no local adrede assinalado para o Ministério do Amor e da Caridade sob as bênçãos de Jesus. Então, eles se reuniram para descer ao planeta. E aqui eu gostaria de saber se vocês querem fazer, algum tipo de observação, alguma observação para esse final de capítulo. Não, por mim não. Acho que não está vendo a gente. Não. Está tudo certo? Sim, por mim sim. Mateus, você não vai falar nada, Mateus? Então eu vou interromper esse aqui para entrar o outro, tá? Fazer entrar o outro. Deixa eu... E aqui nós já estão vendo? Estamos. Sim, estamos sim. Aqui nós estamos entrando no terceiro capítulo, a adaptação ao novo lar. Eles se mudam para a parte física do planeta. Então, começando o terceiro capítulo, eles têm, nesse livro, eles têm aquela citação inicial em cada capítulo, né? E no terceiro eles falam aqui: um educandário nobre, um templo de fé, um laboratório de pesquisas, quaisquer lugares onde se observem serviços de edificação da sociedade, são abençoados serviços de amor e de construção do bem, preservado por espíritos gentis que são colocados como guardiões para evitar a baderna dos ociosos, burlões e perturbadores. Então, isso faz com que nós pensemos no seguinte: no compromisso coletivo, na ideia de que todos somos partícipes da mesma situação e cada um deve agir
em benefício do que é coletivo. Não é o que nós encontramos, infelizmente, na vida que nós vivemos, com a grande parte da humanidade materialista e cada uma dessas pessoas pensando mais em si, né? Então, todas as iniciativas boas que beneficiam o coletivo são guardadas pela espiritualidade, sendo que é muito claro que a iniciativa do estabelecimento dessas instituições, desses serviços, é da parte física do planeta. A espiritualidade acompanha o que nós apresentamos. Então, sempre que qualquer de nós tiver iniciativa para cuidar do coletivo, saibamos nós que temos lá a espiritualidade nos ajudando nesse sentido. Perdão. Ao chegar, dirigimos-nos de imediato à instituição que nos serviria de base. Tratava-se de uma comunidade espiritista dedicada à eliminação de consciências e edificação moral da codificação kardeciana. A movimentação era muito grande, tanto de trabalhadores conscientes como de espíritos responsáveis pelos cometimentos abraçados. Num dos setores havia um edifício especialmente dedicado às reuniões mediúnicas, e o movimento dos sofredores de ambos os lados fazia-se significativo. Esse local de reuniões mediúnicas nos é de especial interesse nesse e nos outros livros pelo seguinte: porque nós percebemos claramente que toda casa espírita, principalmente aquelas que têm reuniões mediúnicas, não apenas essas, mas principalmente essas, servem de posto de trabalho para a espiritualidade. Então, eles vêm, e esse ambiente de reuniões mediúnicas, é usado justamente para as comunicações mediúnicas, e nós vamos ver uma coisa muito interessante ao longo desse livro. Nós estamos acostumados a compreender o conceito de mediunidade como que intermediando as situações de dois planos, né? Mas nós vamos ver médiuns desencarnados também, quer dizer, e também encarnados em estados de sono, que se prestam muito bem a esse serviço com os mesmos objetivos. E eu me lembro que, quando eu li isso, eu achei isso extraordinário, porque nós estamos muito presos ao conceito de mediunidade como de percepção no corpo físico dos espíritos. Mas, fora do corpo físico, também existe a situação mediúnica, principalmente em relação a esses espíritos que não estão na mesma dimensão, mas o estado deles, vibratório, é diferente e requer esse tipo de choque anímico para que eles se comuniquem, para que eles possam falar. Isso é uma coisa extremamente interessante. E ao longo desse livro nós vamos ver muito isso. No mesmo espaço era realizado atendimento fraterno dedicado a encarnados e desencarnados, muitas vezes em peculiar processo de obsessão recíproca. Então, nós vemos aí o grande serviço que o movimento espírita e as casas espíritas prestam para a humanidade. Não fosse o espiritismo, como é que nós imaginaríamos o tratamento das obsessões? Primeiro que isso
é algo que é muito interessante de se entender que a ciência médica ela tem que dar conta da patologia, da psicopatologia que encontra. Então, esses estados todos que os psiquiatras, os neurologistas e mesmo os psicólogos encontram, porque o psicólogo também lida muito com psicopatologia. Todos esses estados, a ciência médica tem que dar conta disso. Então, nós vemos que, na realidade, são criadas teorias, muito nobre, muito justo isso, mas são criadas teorias para explicar o fenômeno patológico, quando, para nós que aceitamos essa situação, fica muito clara a interferência dos espíritos nesses processos. Né? E nós aí percebemos de quão grande valia seria que se generalizasse a crença na reencarnação, na manifestação dos espíritos. O mundo teria muito mais tratamento para essas coisas do que atualmente, porque existem pessoas que, por não aceitarem, ou por ignorância, ou por resistência, não fazem tratamentos que seriam muito úteis. Muito úteis. Naquele trabalho que nós teve um trabalho que nós fizemos aqui no Gresgo mesmo, sobre suicídio, né, Simone? Nós falávamos a respeito disso, que mesmo espíritas, e mesmo espíritas que trabalham com psicologia, ficavam muito presos ao modelo de tratamento da depressão e que não consideravam o espírito, não considerava a questão da influência espiritual. E isso sempre me impressionou muito, porque como retirar o espírito dessa equação? Não dá certo, né? Olha, por favor, vocês me interrompam, hein? Depois que eu ligo o falador, eu vou embora. A administradora do espaço trabalhava com os visitantes que frequentemente se hospedavam na sociedade com objetivos de atendimento e de treinamento. Era aquilo que nós falávamos. E essas instituições todas se prestam a estudos e a trabalho. Então, eles vêm em caravanas para trabalhar e existe tudo isso é planejado. Todos esses ambientes são planejados. Então, vejamos como é importante que nós nos conscientizemos justamente do nosso papel de trabalhadores encarnados de uma equipe que compreende também os desencarnados. Né? Então, é muito importante ter essa consciência, no sentido da preparação dos trabalhos, no sentido da postura, no sentido do comportamento, porque existem pessoas que ouvem isso, mas parece que não se conscientizam da importância de ter essa postura mais conveniente e que considera a espiritualidade, o trabalho da espiritualidade. Quando a percepção humana avançar, perceberá as diversas faixas vibratórias entre o mundo físico e espiritual, fazendo entender que a vida não para, e o espaço vazio é pobreza dos sentidos humanos. Então, nós entendemos disso o seguinte, que a mediunidade mais, vamos dizer assim, mais flagrante há de se intensificar na medida em que nós formos crescendo. Então, a mediunidade também é uma condição que ela está relacionada com
uma mudança de postura comportamental, mental e de consideração moral, o que facilita. Então, aí nós percebemos a beleza da lei e do equilíbrio, né? Da lei que rege todas essas relações entre os espíritos. Quando o entendimento avança, a sensibilidade também avança junto. Então as pessoas se tornam mais sensíveis. É claro que tem muitas situações em que os médiuns, que são chamados médiuns de berço, né, que é uma expressão que se usa, eles são preparados antes para esse tipo de coisa. Mas nós vemos as casas espíritas cheias de pessoas que querem desenvolver a mediunidade, interessadas, e muitas sinceras, querendo realmente trabalhar. Então, essa é uma percepção muito importante de nós discutirmos o quanto, quando nós nos preparamos melhor em termos de postura moral, comportamental, nós nos tornamos automaticamente mais eletivos para esse tipo de relação, né? Foram apresentados ao irmão Gracindo, discípulo de Francisco de Assis, mentor da instituição, por orientação do pobrezinho desde a sua fundação. Então, nós sabemos que Francisco de Assis, quando esteve entre nós, ele, vamos dizer assim, construiu uma comunidade de espíritos que pensavam como ele, que viviam do mesmo amor e trabalhavam com ele, e isso gerou uma cadeia de laços de amor entre aquelas pessoas e morredouros. Então, muitos desses espíritos, alguns claudicantes, alguns ainda de conhecimento a ser desenvolvido, e sentimento também, todos eles são ligados de uma maneira ou de outra a Francisco de Assis. E muitos desses reencarnaram justamente para preparar essa obra, tendo em vista o futuro. Esse é um desses casos. Esse irmão Gracindo, ele era discípulo de Francisco de Assis, e ele recebeu a orientação de Francisco de Assis para fundar essa instituição, que era mais, como nós vamos ver, era mais ligada à educação, mas que também Francisco de Assis pedia para que fosse também um asilo de pessoas idosas. Explicou-lhes que desde há alguns meses os benfeitores da humanidade se deram conta da existência do estranho vírus, que tudo indicava haver sido trabalhado em laboratório a partir da cepa comum da influenza e que deveria se prolongar por mais de 2 anos, superando o da gripe espanhola. E aqui vocês se lembram da discussão que havia, né, sobre a origem do vírus, que uns diziam que lá em Yunnan eles comiam aqueles animais estranhos e que ali havia se desenvolvido o negócio, porque acho que todo povo de cultura, vamos dizer assim, já houve muita fome no mundo, né, gente? Houve não, continua havendo muita fome no mundo. Mas houve situação em que as pessoas comiam qualquer coisa. Isso gerava uma cultura que as pessoas venciam determinados, vamos dizer assim, óbices, e para se alimentar de coisas esquisitas. Então, Até mesmo pelo desconhecimento também, né?
Também, mas é muito pela fome, né, Mateus? Porque Sim. lá eles comem, eu não entendo isso, desculpem o comentário, mas eles dão preferência a comer um bicho ainda vivo. Não dá para. E eles gostam de enfiar o ovo na terra, esperar ele começar a deteriorar para tirar, e aí é que aquilo vira uma iguaria, né? Então, lá nesse mercado, se vendia carne de tudo, de insetos e essas coisas todas. Então, eles montaram a teoria lá de que o vírus teria vindo vamos dizer assim, dessa promiscuidade culinária, com todas aquelas coisas. Só que tá ali, ele está dizendo aqui, os americanos, eles disseram que o que aconteceu foi isso, o vírus foi preparado, trabalhado em laboratório, numa pesquisa, não se sabe com que objetivo, e que escapou de lá. E aqui ele está confirmando isso, né? Foram apresentados os trabalhos da instituição, isso que a gente comentou, especializada em educação, mas que, atendendo às recomendações de Francisco, preocupava-se em cuidar dos idosos de forma diversificada, com amor e consciência. Posteriormente, foram informados que o irmão Gracindo trabalhara com Santo de Assis e que estava naquela tarefa por amor a alguns daqueles que, reencarnados, faziam parte do grupo que ele pretendia levar a Jesus. Aquele negócio que nós tínhamos comentado antes. É do mesmo grupo. São pessoas que são caras ao coração de Francisco de Assis e que ele quer reunir a todos, né, para que ascender com ele. E nós não podemos deixar de nos lembrar que Jesus esteve em pessoa entre nós com o mesmo propósito, né? De nos levar a todos, aguardando que as nossas escolhas sejam mais bem feitas e que nós sigamos esse caminho de luz que ele propôs, mas o espírito, a ideia é a mesma. E relembro também que uma história que vocês conhecem, que o Dr. Bezerra, quando desencarnou, foi dito a ele que ele não tinha mais que encarnar, que ele podia seguir o caminho que ele quisesse. E ele disse que enquanto houvesse um brasileiro que precisasse dele, ou que precisasse, e ainda estivesse numa situação de atraso espiritual, que ele estaria presente. Então, ele hoje é dos que mais trabalha nesse projeto. Então, entendamos isso um pouco mais de maturidade. Na realidade, ao pensar nessas coisas, em Jesus, em Francisco de Assis, em Bezerra de Menezes, guardada a devida relatividade, nós pensamos muito no conforto de estarmos sendo, como dizer assim, salvos por esses espíritos, guiados por eles, mas o que nós devíamos pensar também é no exemplo que eles nos dão e que, relativamente, compreendamos isso com toda humildade, relativamente, esse é um exemplo que nos leva a pensar que, de forma direta ou indireta, seja qual for o tipo de relação que tenhamos com as pessoas, sem a menor pretensão, nós também devemos viver a responsabilidade
de auxiliar no crescimento das pessoas, de fazer parte do mesmo grupo, de ter esse espírito de família que nos leva todos para o mesmo lugar. Eu com muita satisfação, eu falo para vocês, sendo pertencente ao movimento espírita, eu vejo nisso uma grande família. Uma grande família. Todos nós fazemos parte dessa mesma família e vamos crescer juntos. Eu não escondo a satisfação, né, de quando nós estivermos lá do outro lado, nós nos encontrarmos, nos reconhecermos e vivermos bons projetos juntos, né? Porque aí é que a gente vai começar a trabalhar. Aí é que a gente vai começar a trabalhar, porque com mais entendimento em relação a todas essas missões, né? Estou falando aqui, vocês estão quietos, hein? Graças ao desenvolvimento intelecto-moral dos seres humanos, à medida que se fazem sensíveis à beleza e à reflexão, mais percepção adquirem em relação aos fenômenos paranormais, por ensejar-se melhor sintonia com as vibrações sutis que os envolvem. É aquele negócio que a gente estava falando antes, né? Na medida em que nós nos desenvolvemos, principalmente em termos de senso moral, nós naturalmente nos tornamos mais sensíveis a uma série de coisas. Não significa apenas em relação ao fenômeno patente de mediunidade, mas a inspiração, a ideia de seguir uma determinada conduta, né? A intuição se desenvolve dessa maneira. Quando nós nos tornamos sensíveis, essa intuição é como que o reconhecimento de que somos regidos por uma lei, e quando nós nos sentimos seguindo essa lei, todas essas coisas acontecem. Por isso é que nós vamos desenvolvendo o nosso discernimento em relação a determinadas decisões. Por isso é que, às vezes, quando nós vemos uma coisa errada, aquele negócio nos causa um mal-estar tão grande que a gente tem que agir, a gente tem que fazer alguma coisa. Diferentemente da insensibilidade que nós vivíamos antes, quando nós não nos preocupávamos com essas coisas. Então, esse progresso é inteiramente natural. Com o exercício cada vez maior das faculdades mediúnicas, os fenômenos tornar-se-ão normais, com esse delicado sentido físico mais primoroso e transcendental. Nós já entendemos que a mediunidade é como um sentido, né? É um sentido de percepção de outra dimensão na qual nós vivemos simultaneamente. É importante lembrar também o seguinte, que por ser uma coisa orgânica, não é necessariamente ligada a um padrão moral. Qualquer pessoa pode fazer determinadas coisas. Então, quando nós falamos isso, nós não estamos falando desse desenvolvimento natural de sensibilidade. Nós estamos falando de uma coisa intencional que muitas vezes é por ambição, ou seja, porque for. E nós vemos que existem criaturas que se desenvolvem nesse campo, mas que são totalmente despreocupados da questão moral, né? Mateus, diga.
Não, eu só queria perguntar, você falou que a questão moral não é uma coisa que, pelo menos isso que eu entendi, né? Que a questão moral não, não necessariamente está ligada à questão da mediunidade, certo? Isso que você falou. Sim, Mas, tipo, por exemplo, eu fico pensando muito, tipo assim, eu sei que tem médiums, né, pro mundo aí, e que não estão muito ligados a essa questão da muito ligado a esses aspectos morais e com isso acabam cometendo muitos equívocos, né? sim. Mas, tipo, quando uma pessoa, um sujeito, está ligado, né, também a esses aspectos éticos, morais, tal, com a questão da doutrina, do respeito, né? Isso não vai ser uma facilidade para o seu processo de desenvolvimento da mediunidade? Porque, tipo, cada vez mais, pelo menos é assim que eu entendo, tá? Que os mentores vão estar se aproximando deles, porque quanto mais coisas eles estiverem fazendo equivocadamente, eles podem estar se afastando e, assim, outras entidades tá se aproveitando desse momento. Né? Não faz sentido? Ou, Sim, tudo isso faz sentido, Matheus. Então, vamos ver aqui o seguinte quadro. Nós já entendemos que a mediunidade é orgânica. Nós estamos, aos poucos, abrindo um caminho de percepção, abrindo um caminho de sensibilidade com o desenvolvimento, com a evolução. Existem várias situações. Existe a situação de que lá do outro lado, reconhecendo que eu fiz um mundo de besteiras no passado, junto àqueles que me protegem e orientam, eu fico ansiando voltar para o planeta, para a parte física do planeta, para trabalhar. E por uma série de situações, pode ser sugerido, por uma série de motivos, pode ser sugerido que eu venha a exercer a mediunidade. Então, essa é a questão que eu sou preparado para isso. Sou preparado, mas eu sou preparado pelas possibilidades. Agora, eu venho para cá em esquecimento e eu posso negar isso, esse compromisso, eu posso não aceitar isso, ou posso perceber essa facilidade e posso não dar um bom curso para essas coisas, né? Um curso, vamos dizer assim, ético, moral, como você falou, não com essa preocupação, e eu posso me dar muito mal. Posso virar justamente médium de coisas que não interessa mediar, né? Essa é uma situação. Agora vamos a outra situação. Eu venho para cá com um propósito de todos os seres que encarnam, propósito evolutivo, que na realidade são dois grandes propósitos. Um é o de evolução de uma maneira geral e o outro é o de redenção, né? Porque nós todos temos muitos erros e temos que passar por determinadas situações para resgatar esses erros. São os processos de provação expiatórios, todas essas coisas. Existe também uma situação que é a situação de eu viver todas essas vicissitudes, todas essas dificuldades, e esse enfrentamento me leva a crescer. Aí eu estou aqui, renascido, me descubro aqui e começo a travar conhecimento com esse tal de espiritismo que tem os tais dos médiuns. Eu me interesso por essas coisas. Eu acho bacana. Olha que legal falar com o espírito. Será que eu não dou para esse negócio aí? Aí eu vou lá,
me interesso, sim, pelo lado moral da doutrina, acho muito bonitas todas aquelas coisas, e eu me começo a me perguntar se eu não mereceria uma oportunidade de desenvolvimento mediúnico. Eu não vim preparado para isso, mas isso me atrai, isso muitas vezes até me fascina, né? Fascina no sentido positivo. Acho isso muito interessante. Eu me entrego ao exercício da mediunidade numa casa séria, num curso sério, todas essas coisas. E, a ser honesto, eu vou descobrindo que não está acontecendo nada. Uma coisinha ali, outra coisinha aqui, tal, mas, de ordinário, não está me acontecendo muita coisa. Eu posso ficar frustrado ou eu posso perceber uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Eu me prestar a esse exercício de desenvolvimento fez com que eu entrasse por um caminho de disciplina, de comprometimento, de autoconhecimento, de perceber a importância do desenvolvimento do senso moral. Então, ontem mesmo a gente estava falando a respeito disso. Eu estava num curso de passe lá do SEAS, que nós estávamos conversando, e a gente teve a oportunidade de conjecturar isso, sobre o salário do passista. O passista tem salário? Tem. Um salário muito interessante. O salário é a oportunidade que ele tem de aprender a aprimorar a própria intenção. Então, eu tenho assim uma oportunidade, porque o passista ele tem que estar atento ao que ele quer, à intenção dele, não é verdade? E o passista é um médium, ele age ali como intermediário. Então, ele se entrega àquela tarefa de mil nuances, né? Mas ele sabe que para que ele propicie uma boa relação com o amigo espiritual, ele tem que ser comprometido, ele tem que se alimentar corretamente, ele tem que ser cumpridor dos horários, ele tem que considerar o ambiente da câmara de passe para estar ali numa postura importante, né? E ele tem que ter assim muita autoconfiança. Todas essas coisas, todas essas posturas são o salário do passista. São é a oportunidade que ele ganha para desenvolver tudo isso, dada a seriedade. Então, Rodrigo, veja, ou Mateus, desculpa, veja, a possibilidade de eu usar a mediunidade para boas coisas não vai depender de mim, boas ou ruins, né? Então, nós vemos aí o caso do João de Deus. Como é que é possível que uma pessoa com aquelas intenções pudesse agir promovendo curas e todas aquelas coisas? Por que isso acontecia? Isso acontecia porque houve um compromisso que envolvia espíritos, envolvia encarnados e desencarnados que precisavam trabalhar. E o núcleo disso tudo era ele ali. Então, esses espíritos e esses encarnados continuaram a fazer a parte que eles se comprometeram a fazer. Ele é que se perdeu. Ele é que se perdeu, mas, quer dizer,
ele não percebeu o quanto ele estava sendo, vamos dizer assim, usado por entidades de péssima condição moral, né, para que aquilo tudo acontecesse. Então, às vezes, o caminho pode misturar coisas, no nosso entendimento, coisas boas e coisas ruins. Agora, a atitude moral é o que vai determinar a sorte da pessoa. Né? O exercício da mediunidade, muitas vezes, ocorre porque isso envolve outras questões. Agora, quando se torna realmente um abuso que vai ter consequências ruins, o amigo espiritual, então, por bem que se afastar, e o médium fica indefeso porque entregue às próprias más intenções e arruma muito má companhia. Então, isso tudo que nós conversamos aqui agora é sobre mediunidade. Agora, troca a mediunidade por inteligência. É a mesma coisa. Você pode usar a sua inteligência tanto para o bem quanto para o mal. E tudo aquilo que você usar a inteligência para fazer de errado, tudo vai ter consequência para você. Tudo. Da mesma maneira a mediunidade, da mesma maneira qualquer sentido físico que você usar. Né? A gente vê aí muitos espíritos que têm alguns defeitos, que a gente pode se expressar dessa maneira, mas algumas anomalias físicas relacionadas com abusos que cometeram. E isso é uma dádiva, porque elas estão expurgando do próprio ser a consequência dos seus erros. É indiscutível isso de dizer que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Indiscutível. Então, nada pode estar fora da lei. Muitas coisas nos confundem, Mateus. No exercício da mediunidade, como é que pode aquele cara, ele é tão personalista e pode trabalhar em mediunidade, e a gente faz aquela observação, né? Até lamentando, não é criticando, não, é até lamentando a atitude dele a gente percebe um personalismo, então, mas está lá trabalhando. Só que ele não. Um dia ele vai se dar conta de que a sua atitude afronta a lei. E isso não é possível acontecer. Eu não sei se... Perfeito, perfeito. Uhum. Olha, você ganhou 10 pontos, Mateus, que você falou. Agora está todo mundo devendo aí. Hein? Vamos aqui seguir aqui. Ó. Ali estávamos em um mundo vibrante, com movimentos e recursos poderosos, mas que passavam despercebidos das pessoas do plano físico. Seriam dois mundos em perfeita sintonia ou apenas um mundo com duas especialidades de percepção? Então, isso é uma coisa interessante da gente conversar também, a gente discutir também. Nós estamos aqui encarnados, né? E tem desencarnado também, eu não estou vendo, mas eu tenho um corpo físico e um corpo da natureza do amigo desencarnado. A diferença entre ele e eu, fora a questão moral, claro, é que ele não tem um corpo físico, mas eu tenho o corpo que ele tem. Né? E eu vivo, então eu posso dizer que eu vivo simultaneamente em duas dimensões. Só que eu não tenho sensibilidade para a dimensão em que ele está. Mas eu estou. O meu perispírito não está em outro lugar, não, está aqui mesmo, né, junto com esse corpo físico. Então, muitas vezes nós podemos dizer que é um mundo em perfeita sintonia com as especialidades de percepção. Eles nos veem
até de uma maneira muito mais completa, mas nós não os vemos, quer dizer, de ordinário, né? Mas nós estamos, como se fosse, um mundo só, são duas dimensões de um mundo só. É muito interessante, porque para nós, e olha que importância isso tem, para nós já naturalizamos essa realidade, a realidade de vivermos em mais de uma dimensão. Isso, para nós, é natural. Nós nem conseguimos pensar de uma maneira diferente. Nem tem como a gente excluir essa possibilidade das nossas vidas. Então, isso é o futuro de todos nós, né? Nós vamos, cada vez mais, isso vai ser mais naturalizado, e é uma pena mesmo que o mundo ainda seja muito materialista, porque muita doença, muitos crimes, muitos erros poderiam ser evitados se as pessoas aceitassem claramente essa questão de que nós somos seres encarnados, né? Mas que a vida continua. Vou seguindo aqui, tá? Qualquer coisa. Mateus, eu e você acordado e 8 pessoas dormindo ali. Vamos seguir. Na hora do Ângelus, em louvor a Maria, foram convidados para a sala de atividades mediúnicas, onde aconteceria reunião de orações e rápidos comentários com o chefe de departamento e convidados. Está falando aqui em hora do Ângelus. Aqui em casa nós resolvemos fazer o seguinte. Como isso é possível, nós fazemos o nosso culto às 18 horas. Então, o culto sempre começa com uma Ave Maria. E eu tenho certeza de que eles sabem que terça-feira, às 18 horas, eles, os espíritos, eles vão poder participar de uma reunião conosco. E nós aqui também fazemos a hora do Ângelus. Porque é uma hora que você pode parar para fazer as suas reflexões, acalmar o dia, né? Claro, eu estou falando aqui de quem tem possibilidade, né? Porque existem pessoas que 18 horas estão em plena atividade profissional, não tem como, né? Então, Maria compreende isso muito bem e sabe que a hora que dá para a gente parar para orar e refletir, a gente faz isso, né? O Alexandre Pereira, ele até psicografou esse livro, Semente da Esperança. Ele uma vez foi fazer uma palestra no SEAS e ele falou lá que essa questão o horário de orar, né, quando ele vai deitar, as pessoas vão deitar, orar antes de dormir, e ele diz que no caso dele, ele consegue falar assim, Senhor, e já entra direto no sono, porque ele não consegue. Está muito cansado, já fez muita coisa. Então, não tem como. Ele só consegue falar, Senhor, e já está dormindo. Então, claro que a vida nos compreende nesse sentido. O que importa é a intenção. É a hora possível de fazer as coisas, né? Quando é possível, é possível. Quando não é possível, faz na hora que é possível. O dirigente Gracindo, após a emocionada prece, pediu ao irmão Spinelli que abrisse o Evangelho e lesse um parágrafo. A página do capítulo 6 reproduzia as palavras de Jesus quando diz que a dor cai com todo o peso sobre aquele que não tem fé no futuro, sem esperanças nem consolação. E isso é verdade.
As pessoas que acham que a vida é esse fugaz instante de uma existência, quando elas desencarnam, o que acontece com elas? Elas é como se elas não tivessem se prevenido para a realidade. Né? Faz toda a diferença do mundo eu saber que eu sou inaniquilável e que eu vou ter a oportunidade de refazer o meu caminho. Eu não posso abusar, senão eu perco o bonde da história, né? Perco as companhias que eu amo. Mas isso de partir para o nada, isso deve ser uma coisa muito ruim para a pessoa, né? Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. O mentor solicitou-lhe que comentasse o trecho. Aí ele comenta o trecho que sempre que nos referimos às misérias que nos acontecem no transcurso da evolução, olvidando-nos que elas são os frutos espúrios do nosso comportamento. O Pai Celestial nos proporciona a reencarnação a fim de prepararmos-nos para a glória que nos está reservada. Isso que a gente estava falando. Entretanto, as heranças doentias do processo inicial permanecem dominando as nossas paisagens íntimas e empurrando-nos para os fossos do desequilíbrio e da insensatez. Que heranças doentias do processo inicial são essas? É importante nós compreendermos o seguinte: quando nós, lá no início, quando nós passamos, nós todos pertencemos a uma onda de vida que vai atravessando os reinos da natureza. Quando chega num determinado ponto, nós nos vemos como indivíduos, nós ganhamos a consciência de nós mesmos. E essa consciência vem com uma noção de responsabilidade, desde o início. Desde o início. Porque nós sabemos que nós somos indivíduos, né? Diferente de seres que não têm esse sentido de individualidade. E aí, nesse ponto, é que nós caímos, nós somos postos no campo da livre escolha. É aí que nós, vamos dizer assim, é inaugurada a liberdade de escolha. Nós já não estamos mais no campo do instinto. Nós não obedecemos a forças superiores nesse sentido. Nós ganhamos a oportunidade de desenvolver o discernimento. Nós já podemos fazer essas escolhas. E, geralmente, nós optamos por escolher as coisas para nós, indivíduos. E é nesse sentido que ele fala aí. As heranças doentias do processo inicial, lá atrás, né? Nós, por escolha nossa, nós somos uma parcela da humanidade que preferiu viver mais as coisas do ego, do personalismo, do egoísmo, de querer as coisas para si. É nesse campo de lutas que nós vamos compreender a batalha contra os nossos grandes inimigos, que são o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo aquilo que nos personaliza, tudo aquilo que nos afasta do outro. Isso? Tudo aquilo que faz com que nós pensemos antes em nós e depois em qualquer outra coisa. Então, nós temos que entender isso porque nós pensamos que
nós nem compreendemos direito, né, o quanto nós somos personalistas. E o caminho é justamente o de beneficiar o outro. Nós nos libertamos desse jugo personalista que nós criamos, nós nos deixamos levar por isso, através daquilo que nós damos para o outro, a vida que nós propiciamos ao outro. A relação de compreensão, de sacrifício pelo outro, o bem que nós podemos fazer às pessoas, desenvolvendo o amor. Né? O amor é a expressão que mostra que nós somos parte. E enquanto a outra parte não estiver bem, nós também não estaremos bem. E é isso que fez com que Jesus nos ensinasse que o objetivo é amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Ou amar a nós mesmos como nós amamos o outro. Porque se o outro não está bem, eu não posso estar bem. Se eu pensar que eu tenho que ficar bem independentemente da sorte do outro, eu tenho que aprimorar as minhas escolhas, porque elas não são boas. Viver num mundo egóico, segundo o Divaldo, foi Joana que cunhou esse termo, né? Viver num mundo egóico não é solução, é problema. É problema. Tem na filosofia yoga, tem um ramo da filosofia yoga que se chama Karma Yoga. E lá eles falam que você tem que agradecer o outro a possibilidade de servi-lo, porque é isso que faz você crescer. Então aqui o Spinelli fala a respeito disso. Esse processo inicial permanece dominando as nossas paisagens íntimas, empurrando-nos para os fossos do desequilíbrio e da insensatez. Enquanto nós não considerarmos propiciar ajuda e benefício ao outro, e vivendo nessa situação egóica, nós não vamos progredir. Diga, Matheus. Quando você estava falando, estava aqui pensando, né? Acho que enquanto sociedade, acho que a gente aprende muito, principalmente com o outro, né? Acho que a gente realmente só cresce moralmente, eticamente, de uma forma de se desenvolver quanto ser humano, só realmente em sociedade. Só aguenta a interação com o outro, porque, por exemplo, agora, como a gente está fazendo aqui agora, né? A gente cresce muito quando a gente consegue discutir, consegue debater, consegue dialogar, criar pensamentos, acho que por meio de duas ideias, dois pontos de vista diferentes, cria um outro ponto de vista totalmente diferente e assim faz com que a gente cresça, né? Uma coisa que eu vi, foi um texto, não lembro de quem escreveu, que foi assim, agradeça as pessoas que eu sei que é muito difícil quando isso acontece, tá? Agradeça as pessoas que apontam os seus defeitos para você, né? Porque por mais que machuque a você, porque vai machucar seu ego, vai machucar muito seu orgulho, enfim. Mas acho que quando a gente se permite parar para pensar o que aquela pessoa está falando, o que aquela pessoa está julgando, né? Quanto à minha pessoa, vai nos trazer possibilidades de refletir sobre aquilo e a gente conseguir perceber, pô, será que realmente isso me cabe? Só nesse ato de reflexão, de você se perguntar, será que, por exemplo, a pessoa você é mentirosa. Só nesse ato de será que eu sou realmente mentiroso? Já é um processo de grande melhoramento. Só de você ter esse considerar isso, né? Considerar isso
já é o início do processo de mudança, porque é o início do processo reflexivo, né? Por mais que em algum momento você, beleza, eu não me identifico com uma pessoa mentirosa, show, aí é com você. Mas se você identifica que você é mentiroso, né? E conseguiu, não, realmente eu acho que eu menti naquele momento, você consegue modificar seus atos e observar futuramente suas ações, né? De uma forma com que antes não estava uma forma muito clara para você, mas que diante do apontamento do outro, você adotou isso como uma forma de tentar modificar suas ações, seus comportamentos. Perfeito, Matheus. Olha, você tocou num assunto que cabe um livro aí em discutir essas coisas, porque é sobre a relação com as pessoas. Sim. E as dificuldades que eu possa ter nessa relação e as facilidades que advêm de eu me dispor a aprender a lidar melhor com o outro, considerar melhor o outro, entendendo que o outro é uma fonte de riquezas para mim. Porque se eu não... isso passa por muitas coisas. Olha, discussão, não sei se eu já falei isso, vocês me perdoem se eu estou sendo repetitivo, mas discussão é uma coisa muito útil, muito útil. E discute-se por dois motivos. Ou para você pesquisar a verdade, ou para você impor o seu argumento. Uhum. É isso? Quando você discute para impor o seu argumento, você não se dispõe muito a examinar o argumento do outro e considerá-lo como verdade. Você pode até considerar a verdade do outro, mas se o seu objetivo é impor a sua argumentação, você não vai aceitar isso. Agora, quando você discute para pesquisar a verdade e você percebe que a verdade está com o outro, você aceita isso e se enriquece. E se enriquece e dá um exemplo ao outro de que você está aproveitando essa oportunidade para enriquecer. Quando você diz para o outro assim, eu não tinha pensado nisso, você tem razão. Você está mostrando para o outro que é possível fazer isso e existe uma grande possibilidade de ele copiar, no bom sentido, o seu comportamento e de também agir assim com o outro. Então, nós consideramos os valores de uma boa relação, percebendo que tem uma coisa que precede isso, que é o desenvolvimento do senso moral. Uhum. O senso moral, ele te induz a considerar uma série de coisas que você não valoriza quando esse senso não é desenvolvido. Para você ser um bom ser social, você tem que considerar a importância de desenvolver o senso moral, você ser capaz de empatia, de se colocar no lugar do outro, e ser capaz de autocrítica. Essas duas coisas, empatia e autocrítica, são atitudes de consideração para com o outro. Uhum. Porque se eu não considero o outro, não sou capaz de empatia. Se o outro não me interessa, por que eu vou me criticar? Né? Agora, quando eu realmente estou interessado na verdade, e eu percebo que a verdade está com o outro, com toda tranquilidade eu vou falar, rapaz, você tem razão, eu não tinha pensado nisso. E isso é um ganho para você, é uma coisa que faz você crescer. Então, mas tudo isso depende de você amadurecer. Amadurecendo, a gente considera mais valorizar essas coisas todas. Mas deixa estar que nós somos assim. O peso do hábito do orgulho é muito forte ainda. Eu acho que é justamente isso que eu estava pensando. Tipo,
o quanto o orgulho ainda nos cega muito, E bloqueia esse processo de questionamento, de autocrítica, né? Porque você se coloca num lugar muito de um patamar muito alto, né? Onde você não precisa das modificações. isso. E às vezes a gente nem percebe, nem consegue perceber uma situação assim muito até vexatória quando você para pensar nessas coisas. Porque quando você se percebe escravo do orgulho, você começa a pensar que ele é um senhor implacável na medida em que você se deixa escravizar por ele. Uhum. E você nem percebe isso. Você vai seguindo isso, vai se comportando dessa maneira, até como um reflexo. E vai sempre tropeçando, vai sempre se machucando, vai sempre perdendo oportunidades. Por quê? Porque você não resolve corajosamente aprender a ser humilde. Claro que isso é perfeitamente possível, mas depende de coragem. Depende e coragem de enfrentar o seu pior inimigo, que é o seu eu orgulhoso. Você não é um inimigo porque você deu força para ele ao longo de todas essas existências. Ele manda em você. Uhum. Quando você tem um pouquinho de consciência, começa a desenvolver a consciência. Eu não deveria ser assim. E você acha que, primeiro reflexo, é você achar que a sua conduta de humildade não será compreendida pelo outro. Você se deixa levar por essa impressão, não, eu não vou assim, não. O que o outro vai pensar de mim? Não importa. Não importa. O que importa é o que o Criador fez. A gente fica na oração, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, mas ele não obedece a isso. Uhum. A gente não racionaliza essas coisas, a gente fica falando automaticamente, acha bonito e tal, mas não racionaliza dentro de si essa grande verdade, que é você se entregar à lei. Né? E entregar-se à lei compreende você aprender a valorizar a humildade. Até a humanidade é complicada para valorizar a humildade. Você vê, quando você fala em fulano é humilde, o que as pessoas pensam? Que ele é alguém que não tem um valor social. Né? As pessoas confundem humildade com falta de valor social. É. E humildade é exatamente o contrário de orgulho. Nós somos tão entranhados de orgulho que a gente usa essa expressão. E eu tenho orgulho do meu filho. Ah, Celso, mas não é a mesma. A origem da palavra é a mesma. É você considerar o seu filho superior à vida. Eu tenho orgulho. Você usa essa palavra de uma maneira consentida, porque você precisa sentir que você tem uma certa razão em ser assim, em sentir esse sentimento. Então, você vê que até as palavras nos ajudam a compreender o quanto nós precisamos nos modificar. Né? Perfeito. Confiássemos em Deus e adotássemos o comportamento ensinado e vivido por Jesus, e com certeza nosso fardo seria leve, sem qualquer fadiga. Eis porque o Espiritismo é a doutrina da consolação semelhante ao que Jesus fez, ajudando-nos a agir corretamente, sem a vã loucura de desejarmos a solução milagrosa dos problemas através dos mentores, cabendo-nos a nós próprios realizá-las. E termina a oração dizendo que o Senhor nos abençoe. Então, isso aqui, muitas vezes a gente acha que a gente
quer ver resolvidos os nossos problemas e busca solução fora de nós. Vai lá, como é que eu vou resolver? Me ajuda a resolver isso, me ajuda, me ajuda, me ajuda, quando na realidade a ajuda está dentro de você. A ajuda está justamente numa mudança interna de atitude que faz com que você perceba que tem força para resolver essas coisas e, ao mesmo tempo, força e inteligência. Tudo que você precisa para resolver os problemas está dentro de você. E mais, é uma oportunidade de você enfrentar uma adversidade e vencê-la. Então, basta que a gente... é difícil. Tem que ser difícil. Nós estamos aqui para crescer. Né? E olha, aqui nós vamos para o último slide. Ó. O mentor considerou a gravidade do movimento na Terra e a preocupação de todos em relação à pandemia, que agora se tornava terrivelmente visível, com a agressividade de que se constituía, surpreendendo o mundo dito civilizado, mas ainda algo primitivo. Algo primitivo, então a gente entende que os mundos, na realidade, são vistos pela média. Né? Embora nós estejamos com o pé no mundo de regeneração, temos o outro pé ainda no mundo primitivo. Nós estamos vendo essas barbaridades aí da guerra, nós ainda somos merecedores de provações coletivas como a pandemia. Isso fala de perto do nosso primitivismo ainda. Referiam-se aos aventureiros que se iriam aproveitar da circunstância dolorosa para ampliar o furto e a desonra, mas que a nós interessavam as preocupações do amor e da caridade, atendendo ao apelo planetário de misericórdia aos céus compassivos. Nós vivemos isso, né? Ninguém nos contou, nós vivemos isso. Menos de uma hora transcorrida, a reunião foi suspensa e mantiveram um diálogo com os trabalhadores da instituição. Meus amigos, esse capítulo terminou. Então, vocês gostariam de comentar? Simone, alguma consideração? Não, na verdade, eu acho que esse capítulo ele traz uma coisa muito importante, né? Que é a mensagem. Eu acho que, para mim, nesse final, mostra uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente. E a gente tem a tendência, né, a procurar no externo as resoluções da nossa vida. Quando, na verdade, a gente pode procurar todas as religiões, todas as casas, tudo. E, na verdade, se a gente não modificar o que a gente sente e a maneira como a gente lida com as coisas vão se repetir, porque a gente ainda não aprendeu. Exatamente. Isso é infantilidade espiritual, né? Exato, eu acho que isso é muito importante, esse final que fala, né? Porque a gente, e eu estou dizendo a gente, incluindo a gente em certas situações, né? A gente busca aquela coisa miraculosa ainda, né? Aquela coisa de que a gente vai receber alguma coisa que vai... Claro, as ajudas são importantes, os locais, tudo ajuda, né? Mas se a gente não se modificar, se a gente não tomar uma posição, a gente não vai sair do lugar. É verdade. E o Espiritismo é uma doutrina consoladora e que nos coloca assim, olha, vai depender de você. Então, ao mesmo tempo, isso é difícil você aceitar. Né? Você quer resoluções, mas às vezes não tá, na verdade não dá, depende da gente. Então eu acho que isso aí é uma colocação final, que né, nessa parte aí que termina, que eu acho que é muito importante a gente levar para a gente. É verdade. Né? E isso me inclui, para todos nós, né? Sem dúvida. Posso fazer uma observação também, gente? Estão me ouvindo? A Cristina tinha levantado a mão. Perdão. As duas. Então, são 4 mãos aqui, desculpe. Então, peraí que eu pulei a fila aí, umas 3 pessoas. Eu estou na fila aqui, desculpa, gente. Não. Cristina, depois a Mariane.
Então, uma coisa que eu achei muito interessante nesse capítulo é exatamente a forma como o Manuel ele traz para a gente a consciência de que os médiuns, né, os trabalhadores encarnados, eles são muito responsáveis pelos trabalhos que eles realizam. Porque existe dentro das casas espíritas, e eu vejo isso com muita frequência, sempre a terceirização do trabalho é sempre dos espíritos. A gente nunca tem participação de nada, sabe? É como se a gente fosse a verdadeira marionete da espiritualidade, tipo assim, não, você está ali só para intermediar. Então, se você não tem importância, você está ali fazendo o quê? É lógico que você tem importância, né? E você precisa de todas aquelas questões que você ponderou, que você pontuou de uma forma bem legal, que é o comprometimento, que é o preparo, não somente o preparo físico, mas o preparo emocional, o preparo espiritual, o preparo educacional, cultural, procurar ser um instrumento cada vez melhor para que a espiritualidade consiga alcançar cada vez mais trabalhos, tanto para auxiliar aqueles que são desencarnados, como para auxiliar aqueles que estão encarnados, especialmente numa situação de comoção tão intensa como o que foi que aconteceu na pandemia, como o que está acontecendo agora no Oriente Médio. Né? Então, a gente precisa, né, assim, quem trabalha na casa espírita, mediunicamente ou não, né, porque a pessoa chega para trabalhar na casa espírita para participar da limpeza da casa, da asepsia física da casa, e acha que não está fazendo nada. Então, não, você está ali trabalhando, você está ali doando, né, a tua energia, o teu ectoplasma está sendo trabalhado para tudo que vai ser realizado dentro daquele ambiente, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Então, é muito necessário que as pessoas que trabalham, especialmente as que trabalham, né, porque as que são assistidas têm um outro papel, né, nessa situação, mas para aqueles que trabalham é extremamente necessário que as pessoas tenham consciência da sua importância nos trabalhos que são realizados nas casas espíritas. Perfeito. É uma equipe de 2 dimensões, uma equipe só. Exatamente. Mariane, é um time de encarnados e um time de desencarnados. Exatamente. Todo mundo trabalhando no mesmo lugar. Um precisa do outro. É isso aí. Mariane, volta aqui. Não, gente, desculpa. Não tinha mais gente na frente, não? Não, que isso, não tem nada que pedir desculpa. Cris, desculpa também, tá? Eu realmente não tinha visto, não tinha reparado. Não, eu ia só falar um comentário, eu acho que esse capítulo, um livro como um todo, mas acho que esse capítulo é um especial, e também muito do que a Simone colocou agora há pouco, me fez pensar, tipo assim, que tudo isso é um grande convite a gente a vencer o desculpismo, né? Porque a gente é muito bom em dar justificativa para tudo, né? Nunca tá comigo, sempre tem... A Cristina falou agora, tá fazendo um trabalho no centro espírita, é sempre os espíritos. Eu tô agindo assim, mas é porque você fez isso comigo. A gente sempre é muito bom em dar motivo para tudo, sabe? E a gente... Acho que essa é uma das grandes dificuldades que falam da própria doutrina, né? Que, na verdade, ela é um convite a você ser responsável pela sua vida, entendeu? E entender que, assim, o que você fez na vida passada, o que você fez ontem, você não entendeu, não vai estar podendo voltar no tempo, mas você pode fazer diferente agora. Então, eu acho que é sempre um convite. Sabe aquela coisa clichê do espiritismo que a gente fala, né? O espírita sempre... Eu sou espírita, tá, gente? Estou falando mal da gente, não. Estou só trazendo a reflexão. A gente sempre acha que está na vida passada, nunca o que você está fazendo hoje. Exatamente. E depois se arrepende do tempo que perdeu, né? Que aí a gente começa, não, porque na vida passada deve ter sido terrível. Aí você maltratou 3 pessoas, foi ignorante com 5 hoje de manhã, mas sempre tá na vida passada, entendeu? Então, acho que, assim, é um grande convite a gente fugir dessa coisa de eu fiz errado, mas, entendeu? Mas você viu o que você fez comigo? Acho que é um grande convite à responsabilidade, sabe? Exatamente. A gente está tendo um exemplo... Eu só vou pontuar isso. À vontade. Essa é interessante.
uma coisa que a Mariane falou e que eu já coloquei isso em algumas situações lá no GRESG mesmo. A gente, né, o espírita, ele tem muita preocupação com o que ele fez na encarnação passada, que vai refletir na encarnação futura, mas o presente ele esquece. Né? Então, e esse esquecimento vai refletir no futuro. Exatamente, porque se a gente veio para cá, como o Rodrigo coloca muito, né, para pagar uns boletos, então vamos nos preocupar em pagar esses boletos logo e evitar novas dívidas, né? Vamos diminuir esse carnê lá para frente, né? E pontuar as questões que a gente precisa resolver agora, porque não adianta eu estar pensando naquilo que eu fiz lá em 1752, eu preciso estar pensando no que eu fiz hoje, que é importante, né? Exatamente. Agora, eu me lembro de uma fala do Emmanuel para o Chico, dizendo, ele explicando, né, que eles iam trocar, né, o Emmanuel encarnado e o Chico como mentor dele. E eu me lembro que o Emmanuel comentou com isso. Aí você vai ver como é difícil, né? Porque, na verdade, é isso que a Cristina falou, e também isso foi, a Mariane também comentou, nós não vemos, então nós imaginamos uma conduta, então nós seguimos aquilo que nós imaginamos. Então, se você estivesse na espiritualidade, você ia procurar... quem que você ia procurar? Você quer saber de pessoas comprometidas. Você quer saber de pessoas que não fujam da responsabilidade. Você quer saber de pessoas, de encarnados, que sejam disciplinados, que estejam na hora lá para fazer o trabalho, porque esse é um trabalho de equipe. E é uma oportunidade de ouro que nós temos de secundar o trabalho deles, porque o trabalho é deles, o trabalho é de Jesus, o trabalho é de Deus. Né? A vida é assim, a vida nos compromete justamente porque nesse compromisso é que nós crescemos. Mas, como lembrou a Simone, nós somos crianças espirituais. Nós achamos que isso aí não é... Eles fazem, aí a gente segue. Não. E eles olhando para nós, dizendo, vocês fazem, nós seguimos, porque nós dependemos da contraparte encarnada para fazer o nosso trabalho. Né? Exatamente. Mateus, você levantou a mão aí. Então, eu queria falar uma parte, completando o que a tia Simone falou, a Mariane também falou agora, porque ontem, quer dizer, todas as vezes, antes de dormir, eu sempre li uma mensagem, né, de José Carlos de Luca, né, Os Minutos de Chico Xavier. Aí tem uma passagem que eu li ontem até, que falou o seguinte, receita para melhorar. Eu vou ler só um pedacinho dela. Ela é pequena, mas eu só vou ler um pedacinho dela mesmo assim. Que ela diz assim, Deus nada poderá fazer por nós se estivermos de braços cruzados ou mesmo de braços abertos ao desequilíbrio. A regra é que Deus ajuda quem se ajuda. Deus nos empurra adiante quando decidimos a andar. Deus abre as portas quando tocamos a campainha. Deus promove a saúde quando adotamos posturas saudáveis. Deus traz o amor quando amamos. Deus traz o emprego quando nos abraçamos. Quando Deus traz o emprego quando nosso braço está disposto a qualquer trabalho. Examinemos cuidadosamente essa receita que Chico Xavier recebeu do mundo espiritual e apliquemo-nos em nós ainda hoje, pois somente assim Deus poderá nos ajudar. Deus faz os milagres, mas somente nós quem os provocamos. Perfeito, muito bom mesmo. Antonieta, por favor. Ouvindo, né, o que vocês estavam falando atentamente, teve um livro
do José Carlos de Luca, que eu gravei, né, os vídeos, e eu acho que foi Cura Libertação. Tem uma frase que me marcou tanto, tanto, que eu uso até hoje, em vários, já falei para várias pessoas, principalmente para minha filha, que ele fala assim, Deus está sempre conosco, sempre. Se você está achando que está sozinho, não está. Ele está sempre ao seu lado. Porém, ele só vai ajudá-lo se você levantar e der o primeiro passo. Enquanto você estiver sentado, só se lamentando, ele vai estar do seu lado, fazendo um carinho, te apoiando. Porém, para você avançar e ele estar, não são essas palavras, lógico, né? Ele te dá esse impulso, você precisa levantar, você precisa ter atitude, você precisa mostrar que você quer. Aí sim, aí ele vai levantar com você, vai andar do seu lado e vai até te empurrar. Mas você tem que ter atitude. A atitude é sua. Eu nunca mais esqueci isso e levo isso para a minha vida. E levou, e trouxe para nós. Muito obrigado. Só isso. Obrigada. Vocês guardaram o melhor para o final, né? Simone, você com a palavra. Tá vendo? Todo mundo estava reflexivo e no final todo mundo falou. Para a gente terminar esse encontro maravilhoso mais uma vez de hoje, Mateus, você pode fazer para a gente a nossa prece final? Claro. Fechamos nossos olhos. Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, que nos acompanhou ao longo de todo esse encontro tão especial, que nos promoveu tantas reflexões, tantos assuntos tão importantes que possamos levar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa semana. Primeiramente, gostaria de agradecer toda a espiritualidade pela sua oportunidade de mais um encontro aqui, com essas ideias, essas reflexões trazidas aqui. Que possamos, ao longo do nosso dia, da nossa semana, assim, quando deitarmos a cabeça no nosso travesseiro, nos façamos as reflexões trazidas aqui, que estejamos abertos nossos corações para melhorar, para amar, para estarmos abertos para desconstruir o nosso orgulho, tudo aquilo que nos limita, que nos trava, e que possamos, Pai, seguir adiante com a Tua graça, com o teu empurrão, mas tendo em mente que o primeiro passo é nosso. Obrigado, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, até mês que vem. Um beijo, um abraço. Até mês que vem, gente. Beijo, Obrigada. beijo. Beijo, Celso, até a próxima. Obrigado. Beijo, boa pessoal. noite. Obrigada, Celso. Tchau, tchau. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Mas tem que parar de gravar. Filha, ainda bem que você falou de novo, errei.